Fala pessoal, a paz, aqui é TT e hoje eu quero falar com vocês de um assunto que eu gosto demais. Eu quero contar para vocês o motivo do dia 29 de setembro ser o dia dos Santos Arcanjos e de modo especial de São Miguel Arcanjo. Então vamos lá. Por que o dia 29 de setembro é a festa de São Miguel e dos Arcanjos? A melhor forma de responder essa pergunta é contando para vocês uma história, a história da primeira aparição que o Arcanjo Miguel fez na história da igreja. Lá na Itália, na região da Puglia, tinha um senhor muito rico, chamado Gargano, e ele tinha grande rebanho e terras. Um dia ele estava com o rebanho dele e um dos seus touros, que sempre preferia andar sozinho e isolado dos outros, não voltou para o curral, onde os outros animais já estavam recolhidos. Então, o senhor Gargano juntou alguns dos seus empregados e eles foram juntos para procurar esse touro e o viram na frente de uma gruta. Quando eles se aproximaram, o touro entrou. Então, para poder o levar embora, o senhor Gargano resolveu dar uma flechada envenenada para dentro da gruta. Só que o que aconteceu? A flecha não ficou dentro da gruta atingindo o boi, mas a flecha entrou e saiu da gruta, como se fosse um bumerangue, e acertou o próprio atirador. Incomodado pelo que tinha acontecido, ele então procurou o bispo local, que hoje é santo, São Lourenço Maiorano, que percebendo que tinha algo de extraordinário no que tinha acontecido, ordenou 3 dias de oração e de jejum. No final do 3º dia, São Miguel apareceu para o bispo e falou para ele: "Você fez bem de pedir para Deus quanto àquilo que estava escondido dos homens. Um milagre atingiu um homem com a sua própria flecha para que ficasse claro que tudo o que aconteceu foi por minha vontade. Eu sou o Arcanjo Miguel e tô sempre na presença de Deus. A gruta é sagrada para mim e eu decidi proteger esse lugar e os seus habitantes. Eu quero provar que eu sou o patrono e o guardião desse lugar e de tudo o que ali acontece. Lá onde a rocha se abre, os pecados de todos os homens podem ser perdoados. Aquilo que for pedido em oração será atendido. Vai por isso, sobe a montanha e dedica a gruta ao culto cristão." E o interessante é que, como a montanha era um lugar bem inacessível, naquela época ela tinha se tornado um local de culto pagão, e por isso o bispo Dom Lourenço ficou um pouco temeroso de ir lá e dedicá-la para o culto cristão. Então, passando algum tempo, teve uma segunda aparição, e era um período muito conturbado por batalhas e por guerras naquele local. Na véspera de uma importante batalha, São Miguel apareceu mais uma vez ao bispo Dom Lourenço Maiorano e disse que as orações dele tinham sido ouvidas, e prometeu que estaria presente na batalha, e os preveniu, os alertou de só começarem a combater depois da 4ª hora do dia. Durante essa batalha, aconteceram terremotos, relâmpagos, e a vitória foi dada, como São Miguel tinha prometido, ao povo lombardo. E isso aí deixou muito clara a proteção do arcanjo em favor deles. Essa vitória aconteceu no dia 8 de maio, por isso esse se tornou o dia da festa do arcanjo no Monte Gargano. Os bispos e os habitantes ainda não sabiam bem o que fazer naquele lugar. Era uma situação muito nova e misteriosa para eles. Mas depois da vitória do dia 8 de maio, o bispo decidiu obedecer o que São Miguel tinha orientado sobre fazer a consagração daquele lugar. Até o Papa Gelásio I já estava sabendo dos acontecimentos e se mostrou favorável à consagração. Mas na noite anterior, mais uma vez o arcanjo apareceu para o bispo e lhe disse: "Não é tarefa tua consagrar a basílica que eu construí. Eu a fundei. Eu mesmo a consagrei, mas vocês podem entrar e frequentar esse lugar que foi colocado sob a minha proteção." No dia seguinte, Dom Lourenço, acompanhado pelos outros 7 bispos da região, em procissão junto com todo o povo e o clero, foram na direção daquele lugar sagrado. Durante o caminho, eles perceberam um prodígio. Algumas águias com as asas abertas iam voando sobre eles e protegiam os bispos dos raios de sol. Quando chegaram na gruta, acharam ali um altar rústico coberto por um manto vermelho que tinha uma cruz. Também contam que ao chegar lá, encontraram na rocha a marca da pegada de São Miguel. Foi então que o bispo Dom Lourenço celebrou ali a primeira missa, e era o dia 29 de setembro. E essa gruta é chamada de Basílica Celeste porque é o único santuário, a única igreja do mundo que não foi consagrada por mãos humanas. Isso tudo aconteceu no final do século V, lá pelo ano de 492, 493. E muitos séculos depois, no ano de 1656, toda a Itália estava enfrentando uma grande dificuldade
por causa da epidemia da peste. Então o arcebispo lá da região do Monte Gargano, Dom Afonso Puccinelli, não sabendo mais o que fazer, resolveu recorrer ao auxílio do arcanjo Miguel com orações e jejuns. Para tentar dar uma forçadinha ainda mais na ação de Deus em favor do seu povo, ele colocou nas mãos da imagem de São Miguel uma oração escrita e em nome de toda a cidade. Na madrugada do dia 22 de setembro, enquanto ele estava rezando no Palácio Episcopal, ele sentiu como que um terremoto e em seguida o arcanjo apareceu para ele em um grande esplendor bem deslumbrante e ordenou para que ele abençoasse as pedras da gruta sagrada e que colocasse nelas as iniciais M e A, de Miguel Arcanjo. E disse ainda que qualquer pessoa que tivesse junto a si, com devoção, aquelas pedras, ficaria imune à peste. O bispo obedeceu e fez o que São Miguel tinha orientado. Dali em diante, não só a cidade foi libertada da peste, mas todos aqueles que tinham contigo a pedra, independente do lugar onde estavam, também ficavam livres da doença. Para manter viva a memória desse acontecimento, o arcebispo fez um monumento para São Miguel Arcanjo na praça da cidade, bem na frente da janela do lugar em que o arcanjo tinha aparecido para ele durante a sua oração. Essa é a história das primeiras aparições de São Miguel na história da igreja, as aparições que aconteceram lá no Monte Gargano. Depois delas aconteceram muitas outras, mas foi aí, no Monte Gargano, que São Miguel disse que estabeleceria a sua morada na terra. De fato, o santuário de São Miguel no Monte Gargano é um lugar de profunda reconciliação com Deus e libertação de todo o mal. Inúmeros santos foram lá em peregrinação, desde São Francisco de Assis, que parou na porta por não se achar digno de entrar num lugar tão santo, a Santo Tomás de Aquino, São João Paulo II e tantos outros. Também o Padre Pio de Pietreutina, que morava numa cidadezinha bem próxima, além de ter peregrinado pessoalmente ao santuário, indicava que seus filhos espirituais e aqueles que buscavam as suas orações peregrinassem ao santuário de São Miguel. E ao peregrinarem, essas pessoas já ficavam curadas. Eu tive a graça de estar lá no Santuário de São Miguel, no Monte Gargano, no ano de 2018. E foi uma das mais profundas experiências que eu já fiz na vida com a graça de Deus. E eu não vejo a hora de poder voltar lá. Essa é a grande verdade. Por todos os fatos que aconteceram lá no Monte Gargano com São Miguel, tanto a vitória do dia 29 de setembro, como a primeira missa, que também aconteceu no dia 29 de setembro do ano seguinte, a igreja fixou esse dia como sendo o dia da festa do Arcanjo Miguel. No calendário litúrgico antigo, as festas de São Gabriel e de São Rafael eram celebradas em datas diferentes, mas com a reforma litúrgica decidiram unir no mesmo dia a festa dos três arcanjos e escolheram o dia 29 de setembro porque era a data mais significativa. Que São Miguel Arcanjo interceda por nós, para que cada vez mais possamos viver a experiência que aconteceu lá onde ele apareceu. Que onde antes era um lugar de culto pagão, de idolatria nos nossos corações, possa se tornar um santuário onde o verdadeiro e único Deus é adorado. Afinal, quem é como Deus? Que São Miguel Arcanjo nos defenda no combate e que junto com São Gabriel e São Rafael roguem a Deus por nós. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda por direct lá no Insta, @FSTT. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo tipo esse, acesse o site fstt.net. E nós seguimos juntos, verso lauto.